Olá, Motolama na área! Alguns motociclistas carregam consigo certos hábitos muito ruins. E esses hábitos são difíceis de largar. Coisas como chupar o dente sentado na mesa ou soltar pum debaixo do lençol são coisas muito feias, tem que largar isso. Mas esses hábitos, quando se trata de moto, a coisa é meio crítica. Mas qual é o hábito que eu tenho que largar? Pois é, vamos falar sobre isso hoje. Motolama começando agora! Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem. Oi, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Enquanto você estiver assistindo esse vídeo, é muito provável que eu esteja lá no Enduro da Independência fazendo apoio para o meu diletíssimo amigo Euclides, aquele que correu todas as provas até hoje e está correndo essa também. Deve de tá bom demais, só. Tem um ditado que diz que velhos hábitos nunca morrem. Mas quando se trata da nossa saúde e integridade física, nós temos que mudar eles, por mais que sejamos experientes no comando de nossas motos. São pequenas coisas que podem aumentar a segurança na nossa tocada. Mas alguns motociclistas e motoristas não estão nem aí para esses detalhes. E isso me lembra o caso de uma amiga que, por acaso, ela tinha o cabelo assim, louro. Me contaram que um dia ela estava passeando, bela e pimpona, com seu Peugeot 206 zeradinho pela BR-040. E ela vinha dirigindo alegremente, ouvindo Maria Bethânia. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. O som vinha nas alturas. Envolvida que estava com a música, não reparou que um cara dirigindo uma Harley Davidson Fat Boy vinha ultrapassando ela pela esquerda. E no embalo da música, sabe aquela coisa de dirigir assim, na hora de ter um compasso diferente, ela puxou mais para a esquerda e deu uma fechada no cara, quase espremendo ele na mureta da 040. O harleiro, que era daqueles que usam barba grisalha, capacete com chifre saindo, colete feito de pelo de ovelha, tudo para mostrar que é mau e macho, mas ele ficou tão pusto da vida que ultrapassou a mulher e obrigou ela a parar e descer do carro. Ela, aterrorizada, ia fazer o quê? Parou e desceu do carro. O harleiro, que ainda estava hiperirado, pegou um toco de giz no seu alforje e desenhou um círculo no chão e falou para a loura: "Fica em pé aí, porra!" Aterrorizada, ela obedeceu. Nisso, ele vai até o carro dela, que ainda estava tocando Maria Bethânia em altos brados, desligou o toca-fita, arrancou o CD, jogou no chão, pisou em cima até quebrar ele em pedacinhos pequenininhos. Quando ele se vira para a mulher de novo, ela estava com um sorrisinho no rosto. Com o sangue subindo para a cabeça, ele fala assim: "Ah, você acha isso engraçado? Então pera aí que você vai ver mais." Ele estava com uma bota dessas tipo bota de trilha e mandou a bicuda no meio da porta do Peugeot. Obviamente que o Peugeot, com aquela lata resistente que ele tem, fez um buraco, né? Quase quebrando o vidro que estava enterrado dentro da porta. E para surpresa do raleiro, ela estava se segurando para não rir mais. Sabe aquela coisa de... Pois é, o cara ficou ensandecido. Pegou o canivete e furou todos os bancos do Peugeotzinho. Coitado. E a moça agora estava rindo forte. O harleiro com isso perdeu o controle. Pegou um galão de gasolina, jogou dentro do carro e tacou fogo. O Peugeotzinho virou uma lamparina. Nisso a loura começa a dar gargalhadas de quase cair no chão. O harleiro ensandecido e sem entender nada... "Qual é a graça, sua vaca?" E a loura rindo aos borbotões. E quando você não estava olhando, eu saí do círculo 4 vezes. Não sei se o problema é mocinho ou biker, mas a falta de atenção dá nisso. Mas vamos falar sério. Andar de moto parece coisa simples, mas não é. Tem um monte de regrinha e coisas a evitar, mas é claro que todo mundo sabe disso. Errado! Nem todos sabem. Aliás, muitos sabem, mas as informações estão tão enfiadas lá no inconsciente do piloto. É como perguntar que lado do pé de meia você veste primeiro, o direito ou o esquerdo. Ninguém vai saber, apesar de fazer isso todo dia. Vou aqui comentar alguma dessas coisas óbvias, mas que não custa nada lembrar. Afinal, elas estão lá. É só chamá-las de volta. Do cérebro que estou falando. Primeiro vamos falar da sua postura. Você senta na moto como? Assim ou assim?
A forma correta é cotovelos dobrados e a mão levemente pousada sobre o punho. Aliás, nunca sei se é punho ou manopla. Na dúvida, vou chamar de punho até o final. Muita gente senta com os cotovelos retos, colocando todo o peso em cima do guidão, parece um robô dirigindo a moto assim, obrigando cada vez que faz uma curva a virar o ombro junto com o guidão. Isso acontece principalmente com o pessoal das motos esportivas, que após muito tempo sentado naquela posição, começa a apoiar o peso do tronco no braço e no guidão, porque afinal a posição não é exatamente confortável. E isso, de uma certa forma, desestabiliza a moto, assim. E essa é a principal razão da moto balangar, como a gente vê muitas vezes em MotoGP. A forma correta é sentar de forma reta, com os punhos, com os cotovelos dobrados e a mão segurando levemente nos punhos, como se estivesse segurando um pintinho. O pintinho que eu falo é aquele filho da galinha. Mas falando em punho, como é que você roda o acelerador? Assim? Errado! Mas por que não acelerar assim? Primeiro porque, para rodar o acelerador assim, você tem que segurar com força no punho. Lembra do pinto? Pois é, assim esmaga o pinto. E além do mais, apertando o punho tende a desestabilizar a moto, como eu já mostrei mais acima. E segundo, porque o seu cotovelo fica numa péssima posição, dificultando até de você fazer alguma manobra. E terceiro, porque provoca o que eles chamam de arm pump, que em tupiniquês significa síndrome compartimental, que é quando o músculo, devido ao esforço continuado, incha, aumentando a pressão no antebraço. Isso provoca a redução do fluxo sanguíneo, que por consequência, o antebraço fica extremamente rígido. E se essa pressão continuar subindo muito, os vasos sanguíneos podem entrar em colapso. E isso não é uma coisa rara de acontecer. Durante o GP de moto da Espanha, o piloto Fábio Quartararo, que fez uma vacilada qualquer na largada e caiu para sétimo, oitavo, e depois de se esforçar muito para chegar na P1, obviamente forçando o cotovelo o tempo todo, começou a dar arm pump no braço, sentir dores e começou a desconcentrar e perder posições, acabando a prova que ele estava liderando em 13º. Então, qual é a forma correta de segurar o punho, hein? Existem 3 formas de enroscar o arame. Assim, o primeiro método é o método casquinha de sorvete. Este modo de segurar a manete se assemelha a segurar uma casquinha de sorvete. É uma maneira suave de segurar o punho, além do que permite jogar mais o cotovelo para fora nas curvas mais inclinadas. Ou assim. O segundo método é da ponta dos dedos, ou o método nojinho. É uma forma muito usual de apenas segurar com a ponta dos dedos como se segurasse um mamilo. Mas o defeito dessa forma é que se perde um pouco o contato com o manete de freio e de embreagem, além de não dar firmeza no guidão. Isso só é bom quando você acelera a moto dentro da garagem. E a terceira forma, que é a que eu prefiro, é assim. E o terceiro método é o arrastando. Basicamente você usa a parte superior da palma da mão e o tenar, que fica na base do dedão. Essa maneira, na minha opinião, é melhor, pois permite que se mantenha os dedos nas manetes, inclusive tirando a folga do freio, como vou explicar mais adiante. Além disso, é mais progressivo nas retomadas e, para completar, no off-road dá mais gripe no guidão, mais firmeza. Agora que já sabe como segurar o punho do acelerador, é importante também saber que ser suave na aceleração lhe poupa alguns sustos. Uma regra fácil é acelerar suavemente à medida que você vai desinclinando da curva. Isso evita que a moto dê aquela chicotada no meio da curva e te jogando no chão sem você nem saber o que aconteceu. É claro que vocês sabem que para andar rápido você tem que acelerar do meio da curva para a saída. E isso deve ser feito para você ganhar tração na roda traseira. Mas esse ganho de tração na roda traseira deve ser feito suavemente a partir do momento que você está desinclinando a moto. O mais importante é que seja suave. Lembra de como eu já disse em outro vídeo, que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal é o peso em cima da roda. E se a roda não tiver peso, a força de atrito tende a ser muito pequena. Então, você transferir o peso para a roda traseira mediante uma aceleração suave, você vai ganhando tração na roda traseira, podendo aumentar sua velocidade na curva. Acho que não preciso explicar que quando se acelera, o peso vai para a roda traseira e quando freia, vai para a roda da frente. Acelerando suavemente ou freando suavemente, essa transferência de peso acontece de forma suave, não pegando a roda em momento algum sem peso.
Ali catar o freio de repente provoca um travamento da roda antes que ocorra uma transferência de peso para ela. Do mesmo jeito que a roda de trás precisa, da frente também precisa para poder frear. Uma forma simples de pensar nisso é assim. Quando você vai frear, existe o tempo de reação. O que é o tempo de reação? O tempo de reação é aquele tempo que você vê o obstáculo, resolve frear, põe a mão no freio, puxa a manete. Esse tempo entre ver e efetivamente frear, que é o tempo de reação que chama. Só que aí tem, primeiro, que é a parte do tempo que você está pensando em frear, a segunda é vencendo a folga que tem na manete e a terceira é efetivamente freando. Ou seja, são 3 tempos que tem aí. É o tempo de reação, que é o tempo entre cabeça e freio. O segundo é o tempo da folga. E terceiro é o tempo de acionar o freio propriamente dito. E isso, dependendo da velocidade, pode significar a diferença entre o chão e não. Numa comparação entre a mão na posição de descanso e a mão na posição de carga, não só o tempo que leva para vencer a folga é grande, mas também a força que começou em 0 no início do movimento, quando chega ao ponto de acionamento da pinça, possivelmente ela será muito maior do que aquela que seria necessária para parar, ocasionando uma possível travada da roda da frente. Essa diferença de tempo, numa frenagem de emergência, pode significar a diferença entre simplesmente trocar a cueca quando chegar em casa ou ir visitar a enfermeira gostosa do hospital. E tem mais. Já ouviram falar em histerese? Ah, isso é legal. E não tem nada a ver com histeria. A histerese é uma variável pouco conhecida. Esse fenômeno é aquele que empurra a borracha de volta depois dela ser comprimida. A borracha se comporta como uma mola ou como um elástico. Ao comprimir, ela tende a devolver a força efetuada. E essa intensidade é até 90% igual à que foi feita. Esses 10% de diferença se dissipam na forma de calor. Mas o resultado disso é mais complicado do que parece. Olha o que uma alicatada mais violenta pode fazer. Reparou como o pneu devolve a força feita em cima dele? Isso a 40 km por hora é facilmente resolvível, mas a 100 deve ser muito ruim. A melhor forma de fazer isso é comprimir a manete de freio suavemente, inclusive criando o hábito de matar aquela folguinha. E freando suavemente, você consegue transferir o peso para a roda da frente, fazendo com que ela tenha um grip normal. Entenda por que é assim. Pegue um pneu solto, tente empurrá-lo para o chão. Veja a pressão que ele aguenta. Agora, segure o pneu de forma solta, sem pressão, e bata nele. Ele escorrega direto. Tá vendo? Uma alicatada súbita pode ocasionar o pneu de escorregar porque ele ainda está sem peso. O problema é que quando surge uma emergência e se aperta o freio no modo susto, tende a se apertar com toda a força. Afinal, é um susto, também conhecido como pânico. Falando ainda em frenagem, não falamos sobre o tempo de reação, que é a primeira fase entre pensar e frear. Mas isso só funciona bem com um exemplo. Imagina que você está viajando em grupo e seu parceiro está na sua frente e você atrás dele. Uma distância razoável de 30 metros, vamos supor que ele venha a 120 e você venha a 120. 30 metros de distância é uma distância segura. Só que daí, você repara uma gostosa passeando na calçada e olha para você. Obviamente, você tira a mão para olhar para ela. Essa tirada de mão ocasionou que a sua velocidade caia um pouco. Com a sua velocidade caindo, a distância entre você e o parceiro vai aumentar. Então, se você vinha uns 30 metros e tirou a mão, você vinha uns 120, tirou a mão, caiu para 100 e aumentou essa distância para uns 100 metros, o que não é nada absurdo e nem impossível. Mas daí, quando a gostosa passa, que você volta, presta atenção no que está fazendo, você resolve acelerar para chegar de novo no parceiro, o que é perfeitamente plausível. Só que você, para chegar nele, se ele está a 120, você vai ter que andar mais rápido que ele. Então você vai acelerar uns 130. Aí você vai chegando nele. De repente, a gostosa 2, lembra aquela do Peugeot 206 lá do início do vídeo? Pois é, ela resolve entrar à esquerda sem dar seta. O teu parceiro vê com o tempo e freia. Só que você que vem atrás mais rápido do que o seu parceiro, você demora aí pelo menos 1 segundo para se tocar que ele começou a frear, até você começar a frear. Só que em 1 segundo a 130 por hora equivale a 36 metros. Se você estava a 30 metros dele de distância, levando 1 segundo até começar a frear, é o tempo que você vai bater nele antes de frear. Então tem que ficar muito atento para esse tipo de situação. Uma boa solução para isso é quando sair em grupo, botar o pessoal mais lento na frente e o pessoal mais rápido atrás. Dificilmente vai acontecer isso, mas isso acontece mais do que vocês pensam. Olha só esse vídeo.
Driving pretty fast. That's according to the driver that captured all of this. You can see that the two bikes, they bump each other. Eu sei que falando de colocar os caras mais lentos na frente, muita gente vai ficar agoniada como se fosse um siri na lata. Afinal, nós somos todos competitivos. E botar os mais lentos na frente vai obrigar a gente a andar mais atrás. Mas essa é a melhor forma de manter a saúde de todo mundo. Só para concluir o assunto freio, eu já mostrei isso no vídeo passado. Quem não viu tem aqui o link. Mas sempre que for parar, ponha o pé esquerdo no chão e o direito aperte no freio, principalmente se for parar em subida ou descida, para manter a moto estabilizada. Essas dicas são apenas alguns detalhes que devem ser levados em consideração quando você for andar de moto. E é claro que se você não fizer nada disso, vai continuar andando de moto e fazendo seus passeios, mas ficará mais sujeito aos imprevistos. Então fique esperto. Como dizem nossos amigos americanos, drive safe. Espero que com esses pequenos detalhes eu consiga melhorar a tocada de vocês todos. Se realmente melhorou a tocada de vocês, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Se não melhorou, faz o seguinte, dá o like e se inscreve no canal, porque no próximo vai melhorar. Valeu galera, um abraço e até semana que vem. Fui! Minha moto